Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa instituição, Casa das Igrejas de Sá. Tem alguém vindo pela vez primeira? Sejam todos bem-vindos, que a paz de Jesus chegue a todos os nossos corações. A gente sempre começa pela nossa divulgação, tá? E os nossos lembretes. E o primeiro que nós temos aqui é quanto às reuniões de sábado, que são dedicadas aos desencarnados, no encontro fraterno, prece dos desencarnados. Esse serviço é para o final, mas a gente também antecipa. Aqueles que vão passar pelo setor, não passem pela fisioterapia aqui embaixo, mas a gente vai lembrar novamente. Pedimos que se desliguem os celulares e aqueles que não puderem, que coloquem na vibrar, por causa desses toques que de vez em quando tiram a nossa concentração. Solicitamos que peguem no máximo 2 revistas ao término da leitura, ao término da leitura devolvam para que as outras pessoas possam também ler e estudar. O nosso DIG de 2025 já começou, tá? Os horários das crianças de 5 a 13 anos é de 8h50 às 10, isso aos sábados, tá? Jovens de 14 a 18 anos das 10h30 às 11h30 e o grupo de pares, tá? Que é das 9 às 10 horas da manhã. E o convite está feito, traga a sua família para um momento de alegria e muito aprendizado. Tá? A nossa livraria, tá? E biblioteca também, onde nós temos livros à venda e para empréstimo, para colaborar e com mais esta atividade de estudo de doutrina espírita. Isso é muito interessante, muito bom a gente estudar. Não esqueçamos do nosso estudo também às segundas-feiras à noite. Tá? E o horário do funcionamento da livraria e da biblioteca é às quintas-feiras, das 19 às 19h50 e aos sábados, das 16h20 às 16h55. Campanha do quilo. Assistidos. Necessitamos dos seguintes alimentos: açúcar, feijão e arroz, farinha de mesa, macarrão. Agradecendo a todos a ajuda nessas nossas campanhas, principalmente as que mais urgentes, como a cesta básica, a campanha do leite que a gente vai fazer agora, que é o pedido do Cidor, uma lata, um pacote de leite para a campanha da cesta básica, e do programa do leite, que é um programa que a casa não tem, em auxílio àqueles que têm mais necessidade, como muitos remédios, crianças que precisam de leites especiais, principalmente aqueles arcamil da vida, né? Que dão um susto nas mães quando você vai na farmácia comprar. Então a gente pede, a casa pede, e sempre agradece a todos. O quadro quanto à campanha da cesta básica se encontra à esquerda de vocês com os mantimentos que ainda nos faltam para esse mês. Tá? E também aqui o pedido que todos se conectem no nosso canal do YouTube. Canal do YouTube PCC-PMT. Você encontra palestras e conteúdos transformadores para o seu crescimento espiritual. Inscreva-se agora e acompanhe nossas reuniões e ensinamentos que iluminam o caminho para uma vida mais plena e harmônica. Tá? www.youtube.com/PCC-PMT. No YouTube, em pesquisa, coloque a sigla PCC-PMT e encontrará o canal do som. Nossas reuniões públicas serão transmitidas pelo Instagram da casa. As palestras serão disponibilizadas na íntegra somente no canal do YouTube. Ok? Então, passados esses lembretes, esses avisos, a gente vai para a nossa página de abertura do nosso trabalho. Do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, até o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 24, versículo 13. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simboliza o término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o Mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço aplicado na obra do aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isto, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um dever de vaidade. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, reputa-se a contribuição dos dias e das existências.
Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos da vida nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. E agora nós vamos fechar os nossos olhos. Vamos entregar o nosso coração ao amado Mestre Jesus e suplicar, como eterno pedinte, que a sua misericórdia alcance a cada coração aqui presente e a todos os corações que se acercam dessa casa, desse lar de amor e fraternidade, onde somos acolhidos e onde Jesus nos conforta, nos ilumina e nos fortalece através da mão e do abraço desses amigos que se acercam na invisibilidade de cada um de nós. Mestre, que a tua luz desça sobre nós neste momento, que o teu carinho e o teu amor alcance todos os corações que aqui se apresentam e possam inundá-los com fertilidade desse mesmo amor, para que cada um de nós entenda a tua mensagem e, acima de tudo, a coloque no seu coração e a exerça não somente aqui nessa casa, dentro das quatro paredes, mas principalmente lá fora no nosso dia a dia, porque é lá fora, na nossa luta diária, que podemos exercitar, trabalhar para nos melhorarmos e caminharmos com mais tranquilidade para ti. Que essa reunião de amor e caridade transcorra com muita paz e com muita harmonia. Que os bons espíritos possam se acercar da irmã Júlia, que nesta noite trabalhará o nosso estudo, fortalecendo, amparando-a, ajudando-a nesse trabalho de levar o teu Evangelho, a doutrina espírita, a todos os corações. Que assim seja, graças a Deus. Bom, estará conosco nossa irmã Maria Júlia, que ela vai trabalhar com os espíritos as questões 181 a 188. Vou fechar melhor. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Nazareno esteja conosco. É muito bom voltar sempre a essa casa e rever alguns e ver carinhas novas. Nosso estudo da noite de hoje será do Livro dos Espíritos, é o capítulo 4 da parte 2ª, que trata da pluralidade das existências, encarnação dos diferentes mundos. Aí, diferentes mundos, só para a gente lembrar, tá? A Terra não é o único planeta, não é o único mundo nessa imensidão do universo. São diversos mundos que existem e são divididos em categorias. Tem os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, que é a Terra, um deles. Tem os mundos de regeneração, que futuramente a Terra será. Depois tem os mundos ditosos ou felizes, onde tem espíritos mais elevados. E, finalmente, temos os mundos celestes ou divinos, que são realmente os espíritos puros, realmente. Já chegaram na perfeição. Quer dizer, perfeição vamos corrigir. Perfeito, só Deus o é. Por mais que o espírito atinja uma perfeição, nunca é a perfeição de Deus. Que Deus é a perfeição, nós somos perfectíveis. Tá? Bom, então nós vamos ver a primeira pergunta da noite, é a 181, que Kardec faz o seguinte questionamento. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Dizendo, os outros planetas, os outros mundos, os corpos são iguais aos nossos? Os espíritos respondem, é fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria.
Por quê? Espírito é espírito, o espírito é imaterial. Tá? Para nós mexermos aqui, para eu estar mexendo aqui, eu tenho que ter uma, vamos dizer assim, uma vestimenta, igual quando o astronauta vai lá na Lua, ele não bota toda aquela roupa, né? Então, para nós, espíritos, habitarmos na Terra, nós temos que ter um corpo de matéria densa, própria do planeta, para poder atuar. Porque o espírito em si não pode mexer na matéria sem um intermediário. Então, é isso que Kardec explica. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza que chegaram os espíritos. É isso que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa do nosso Pai. Isso Jesus já nos alertou. Sendo, consequentemente, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem, desse fato têm consciência na terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, se vê um espírito mais elevado, em missão à Terra, para nos ajudar, e nós sabemos que estamos nesse processo de regeneração que vai entrar, ainda não começou não, tá a caminho. Espíritos mais elevados estão vindo ao planeta para nos ajudar a aprender a amar, porque nós não sabemos amar. Se nós soubéssemos amar, a Terra já seria um mundo de regeneração até mais. O que nós chamamos de amor, normalmente, é um sentimento de posse. Porque, assim, eu o amo, então ninguém pode mexer com ele, senão eu viro uma fera. O que é meu, ninguém mexe. Se nós percebermos a mensagem de Jesus, ele nos ama. Então, o maior amor que ele tem a nós, ele veio à Terra, adentrou num corpo denso, que ele é um espírito puro, para vir nos ensinar, nos encaminhar no bom caminho. E nós, muito gentilmente, com ele, o crucificamos e o matamos. Então, nós não sabemos o que é amor. Ele tentou nos explicar o tempo todo o que era amor. E como ele nos incomodou, mostrando o amor realmente que ele sentia e sente por nós acabamos com ele, que estava incomodando. Como eu faço tudo errado, ele continua me amando, me perdoando. Como isso? Então, nós não sabemos amar. O amor de mãe é o amor mais perfeito, vamos dizer assim, que tem na face da terra. Já viram como as mães, às vezes, estragam os filhos com esse amor doentio? Porque quem ama também puxa a orelha. De vez em quando é necessário. Quem ama tem que querer o melhor para seu filho ou sua filha. E querer o melhor não é querer ser boazinha, sorridente os dias todos. Os pais, por amor aos seus filhos, devem impor limites a esses filhos. Educá-los, não precisa bater, gente. Se educar a criança desde pequeno aqueles hábitos, ela vai aprender. Com algumas exceções. Nós sabemos que às vezes o espírito já nasce mais rebelde, né? É um espírito mais difícil, mas também pode se educar. É só ter paciência. Assim como tiveram paciência nos educando quando nós éramos pequenos. Então, nós precisamos urgentemente amar. Mas é triste perceber que nós nem a nós mesmos nos amamos. Que se nós nos amássemos, já não digo nem amar o outro. Então, se eu me amasse, eu ia procurar o melhor para mim. E o melhor para mim é seguir as leis de Jesus, as leis de Deus. É seguir um caminho que Jesus me ensinou. Eu vou pelo atalho, que é mais prático, né? Bom, 8.2. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos?
Pergunta de Kardec aos espíritos. Aí eu, antes de ver a resposta dos espíritos, eu vou perguntar. A gente tem uma curiosidade terrível, né? É algo que é nato de cada um de nós, que é bom até para a gente aprender. Mas que adianta eu saber de outro mundo se eu não estou sabendo conviver neste mundo? Por que eu vou me interessar com a vida dela, que está quietinha ali me olhando, se eu não estou tomando conta da minha vida? Né? Nós temos que ter cuidado. A curiosidade é boa, mas temos que ter cuidado com essa curiosidade. Aí os espíritos respondem a Kardec. Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Eles não podem responder alguma coisa, bem porque nós não vamos entender. Explicar para nós a essência de Jesus. Jesus esteve aqui conosco, nós não entendemos. Né? Aí se alguém falar de Deus conosco, nós ficamos imaginando um homem de barba, gordinho, velho, né? Não é assim que personificam Deus por aí? A gente quer... Não tem como. Né? E aí eles respondem, nós espíritos só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las. E semelhante revelação os perturbaria. E a gente vai ficar imaginando o imaginável. Aí é interessante, eu vou ficar imaginando, aí vai me contar, né? Ele vem lá do além e vai me contar. Aí eu não entendi nada que ele me explicou. Aí eu vou ficar imaginando, tentando entender o que passou. Enquanto isso, eu deixei de viver o que eu tenho que viver aqui no planeta. O que isso vai me adiantar? Nada. É a mesma coisa que um aluno da primeira série virasse para o professor e perguntar alguma matéria que é lá da quinta série. Aí o professor, educadamente, vai explicar. Ele vai entender? Não. E aí, mas só que aí ele vai tentar entender o que o professor disse, vai ficar pensando naquilo o tempo todo e não vai prestar atenção à aula. Não vai aprender aquilo que ele tem que aprender. É isso que ocorre conosco quando queremos saber algo que não vai nos acrescentar em nada. Aí ele coloca, Kardec coloca uma nota dizendo o seguinte: à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. A nossa evolução, né? E se nós pegarmos os livros de história, sei que agora todo mundo vai no Google, mas também se pode no Google para descobrir, procura imagens dos homens da caverna. Como é que era? Era corpo denso, né? Barba, eram as pessoas da... Não precisa nem do homem da caverna. Procura fotos ou veja cinema mudo do início de 1900. Olha, não é tão velho assim. É só 100 anos atrás. Vê os filmes que aqueles atores que eram dados como bonitos, vê aquelas mulheres e aqueles homens no filme. A gente olha assim, mas gente, isso é belo. Mas na época eram belos. Eram corpos grosseiros. Porque nosso corpo vai se modificando, a matéria vai se modificando, à medida que o espírito vai evoluindo também. Nós temos raças que já não existem mais. Quem estuda a história sabe, os vikings, eram pessoas grosseiras, brutas, o corpo era bruto, não é que eles fossem mal educados, a matéria era bruta, porque era necessário, era a condição daquele espírito. Tá? Então, à medida que nós espíritos, que quem evolui é o espírito, o nosso corpo evolui também. Né? A revestimento, ou seja, as roupas começam a ficar melhores.
Desculpa, mas eu tenho que beber água de vez em quando, senão não dá. E aí nós às vezes ficamos assim, mas eu já sou evoluída, né? Não sou. Nós não somos evoluídos. Já descobrimos, ainda há pouco eu estava conversando com ele, a tecnologia, né? Hoje em dia já tem até a inteligência artificial, né? Eu que vi a microinformática surgir quando eu trabalhava, eu tenho o prazer de ter visto a microinformática surgir no meu trabalho. Tá? Antigamente, um computador que a gente era assim grande, como uma mesa. Era um mini computador. Né? O primeiro telemóvel era uma pasta 007, que era a bateria do aparelho, com um fone. Então, só tinha o telemóvel naquela época quem andava de carro, porque ninguém aguentava carregar pasta. Tá? Isso não é piada, é verdade. Eu vi o telemóvel nascer. Tá? Eu vi ao vivo, assim, perto de mim. Até porque eu trabalhava numa empresa de telecomunicações na época. Tá? Então, e hoje em dia é uma coisinha pequenininha que a gente guarda no bolso. E que, além de telemóvel, é um microcomputador também. Né? Aí nós pensamos, puxa, mas o planeta Terra está tão evoluído, não está? Como nós caminhamos? Tecnologicamente falando, sim. Mas nós, espíritos, evoluímos? Nosso progresso está muito aquém. Porque se nós tivéssemos evoluído, já não haveria mais guerras na Terra. Já não haveria eu olhar para uma pessoa e dizer assim, não vou com a cara daquela pessoa. Já não haveria fofoca. Já não haveria falar mal do vizinho, do pai, da mãe, do marido, da esposa. Porque nós simplesmente estávamos amando uns aos outros. Não um sentimento posse, mas o amor que realmente é o válido. O amor de irmão, o amor companheiro. Bom, aí ele diz que, então ele fala, Kardec dá a explicação, né? Eu não vou ficar vendo tudo, que aí eu aviso para vocês. Vejam no Livro dos Espíritos a pergunta de 181 até o 188, leiam, e uma explicação. As perguntas foram feitas por Kardec, as respostas, entre aspas, são dadas pelos espíritos, e as outras mensagens, que tem uma letra miudinha, assim, abaixo, são comentários de Kardec acerca das respostas dos espíritos, tá? As respostas não foram Kardec que deu, ele só fez comentários sobre as respostas. Então, nós não podemos dizer que somos evoluídos. Ainda há fome na Terra, e eu sou capaz, sei lá, de gastar um dinheiro imenso numa discoteca, num baile, numa festa, e sou incapaz de dar um sanduíche ao meu vizinho que está passando fome. Né? Então, é algo para nós pensarmos, se nós estamos tão evoluídos assim. Na pergunta 183, Kardec questiona: indo de um mundo para o outro, o espírito passa por nova infância? Nós somos espíritos, tá? Toda vez que nós desencarnamos, nós encarnamos de novo. No que eu faço isso no planeta Terra, eu vou me ligar a um corpo que está sendo feito, né, dentro do ventre da mãe, eu espírito, não eu Júlia, e vou habitar aquele novo corpinho, né? Aí vou crescer com outro nome, vou ter uma outra vida. Então, eu passo por todo um processo da infância. Se eu mudar de planeta, de repente, assim, eu vou virar para outro planeta. Eu vou ter essa infância no outro planeta? Essa questão de Kardec. E os espíritos respondem: em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo. Ou seja,
A infância nada mais é do que a transição de uma encarnação para outra. Eu desencarno, eu vou para um outro corpo, fazer um outro trabalho, continuar o mesmo que eu deixei de fazer. E aí preciso de uma adaptação, porque eu desencarnei já um espírito adulto, eu tenho que voltar a ser um bebê, voltar a ser um feto, né? E poder começar tudo de novo. Então, é necessário essa infância. Só que em outros mundos, não necessariamente essa infância é tão longa quanto na Terra. Quando ele diz que aqui a infância é obtuso, ou seja, a obtuso é a inteligência limitada. Nós, na Terra, ainda temos inteligência limitada. Nós não podemos esquecer que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então, ninguém aqui é espírito iluminado, com exceção de alguns espíritos que vêm em missão, que nós não sabemos qual é, porque eles não trazem etiqueta. Tem muitos, às vezes, anônimos, que ninguém dá nada por eles, e estão trabalhando aí anonimamente pelo bem do planeta e a gente nem liga. Ainda é capaz de cruzar com eles assim, isso aí é maluco. Tem umas ideias extravagantes, como falamos de Jesus. Tem um amigo meu que está no plano espiritual, durante muito tempo eu conversava com ele lá na casa espírita, eu trabalhava na livraria. Aí, às vezes, era assim, olha, Júlia, você fala de evangelho porque você, na época de Jesus, você estava encarnada. Mas quando Jesus falava, e o pessoal vinha te chamar para escutar, ele falava assim, eu não, escutar aquele maluco falando, eu vou nada. Diz assim, agora tu fala de evangelho que é para aprender aquilo que você deixou aprender na época. Eu morria de rir com ele, mas olha, eu não digo que não fosse mais ou menos parecido. Que realmente, assim, hoje em dia está no mundo espiritual, deve continuar rindo de mim até hoje. Na pergunta 184, tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe de habitar? Bom, eu desencarno na Terra, agora eu quero ir morar em Marte. Eu posso fazer essa escolha? Poder até eu posso, né? Eu chego lá e digo assim, eu quero habitar Marte. Aí eles dizem assim, coitada, não sabe o que quer. Mas isso, eu poder, assim, porque pedir, eu posso. E vai me ser dado? Só se eu merecer. Mas eu garanto que eu não tenho folha de serviço para merecer isso, não. Aí eles dizem, nem sempre pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele, e pode obter se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau da elevação destes. Então, eu já estou fora da lista. Aí ele continua questionando na mesma pergunta. Se o espírito nada pedir, o que é que determina o mundo em que ele reencarnará? Eles respondem simplesmente o grau da sua elevação. Quer dizer, eu desencarno, né, eu caio em minha ficha, vocês não têm direito de falar nada, vou ficar quieta. Aonde eu vou reencarnar? Aonde os espíritos acharem que eu devo reencarnar. Né? Atualmente, quem está desencarnando na Terra tem muita chance de daqui não voltar, e para um mundo piorzinho. 185. Isso não é para assustar ninguém, é verdade. Então, enquanto nós estamos aqui encarnados, gente, vamos começar a nos modificar. Não queira modificar os outros. O meu trabalho é modificar mim. Parar de odiar, parar de criticar, fazer algo que eu puder fazer de melhor e seguir em frente. E deixar por conta de Deus, se eu quando desencarnar, eu vou voltar para a Terra, se eu vou pôr, não importa. Não importa eu me melhorar. Isso é importante. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Eles respondem não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso por um estado inferior e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. Depende de nós. Que a Terra já está mudando. Né? Nós sabemos que a Terra está mudando. Essas confusões todas que estão acontecendo é a separação do joio do trigo que já começou.
Jesus não nos falou que ia ter separação do joio do trigo? Então, tem espíritos que vão ser a última vez que reencarnaram na Terra. Cabe a nós, né? Não importa se vai ser a última, se vai voltar, se vai para um mundo melhor. Isso é assunto dele. Eu tenho que tratar do meu. Fazer a minha parte o melhor possível. Que às vezes nós nos perdemos em coisas que não aproveitamos. Eu vou dar um exemplo. Anos atrás, uma colega minha, lá da casa... Desculpa, eu botei a mão em cima. Ela da outra casa espírita, chegou perto de mim com um livro que ela tinha adquirido, toda feliz da vida. Aí disse assim, você já leu esse livro? Eu disse, não vi não. Ele é sobre o planeta para onde vamos. Esse planeta para onde vamos, mas tu sabe qual é o planeta que tu vai? Ela disse assim, não, mas se caso nós não seguirmos o progresso da Terra, nós vamos mudar de casa, lógico. Né? E então tem o planeta lá que já um nome não sei de quê, aí eles estão descrevendo qual é o outro planeta. Vem, não sei o quê, vem me dar o parecer. Eu disse, tá bom, aí ele veio para casa. Aí eu comecei a ler o livro, a introdução. Aí eu disse assim, eu não vou perder tempo com isso. Aí eu devolvi, ela disse, tu já leu? Eu disse, não. Eu não vou perder, olha só. Para eles falarem, eles estão descrevendo que o planeta aqui, quem não pode ficar na Terra, vai ao planeta de provas e expiações. Eu só não preciso dizer como é que eu já vivo aqui. Né? Eu preciso, se puder, viver no de regeneração, mas não sei se a minha ficha está tão boa para eu ir para um mundo desses. Então, eu vou gastar meu tempo vendo um livro que não vai me acrescentar nada. Só pode matar minha curiosidade, mas nem curiosidade me deu, quando tem tão bons livros de Emmanuel, de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, de Bezerra de Menezes, tão livro, uma literatura vasta, onde eu posso aprender a ser um pouquinho melhor do que eu sou hoje, onde eles me dão avisos, não faz isso, faz aquilo. Onde ele descreve em estudos, Manuel Filomeno de Miranda tem uma coleção de livros que descreve como é que certos espíritos vivem em tormento no mundo espiritual, como quem diz, não faça assim para não ficar igual. Não é para assustar, não, é só para alertar-nos, acordarmos. Eu vou gastar meu tempo em saber o que é um mundo de prova e expiação, eu já sei. Não preciso aprender mais nada, eu tenho que aprender a ser melhor, né? Então, aí ele pergunta aqui, né? É essa mesmo. Então, o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo de cada mundo? E eles dizem, não. Os mundos também estão sujeitos à lei de progresso, todos começaram igual o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofreu a idêntica transformação, que vai passar por um mundo de regeneração. Se nós estudarmos história, eu volto, a gente necessita estudar história, gente. Eu sei que ninguém quer estudar mais nada, mas está na hora de a gente estudar. Viram? A Terra mesmo teve a idade da pedra. A Terra não é o que nós vivemos hoje. Não tinha tecnologia nenhuma. Para acender o foguinho, se raspava 2 gravetos ou 2 pedras. Né? Para ter uma roupa, eles matavam um urso para os homens da caverna para botar roupinha. A invenção da roda foi o maior paraíso que o pessoal pôde se locomover mais rápido. Hoje em dia a gente pega o carro, pega o foguete, pega um monte de coisa. Então a própria Terra já não é igual. Então isso vai me dizer que o mundo evolui. Não é só que não é do dia para a noite. E depende de nós para até evoluir mais rápido. Agora, cuidado, nós sabemos que a Terra está muito evoluída em tecnologia, em conhecimento, tudo isso. Agora, torna a perguntar, não quero resposta, que nem eu vou responder. E nosso moral, como é que está? Eu estou evoluindo? É uma grande pergunta que eu faço sempre para mim. Eu estou evoluindo? O planeta está, e eu? Bom, aí ele diz, na 186,
Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Bom, lembrando o que é perispírito. Nós, eu digo a essência divina, somos espíritos. E temos um corpo físico, corpo matéria densa. Para nós ligarmos, nós espíritos, atuarmos nesse corpo, nós precisamos de um intermediário, algo que nos conecte o espírito ao corpo. Isso é o perispírito, que envolve o espírito. Esse perispírito, segundo os antigos devem se lembrar dela, Zilda Alvarenga, que eu aprendi muito bem com essa criatura que já desencarnou há alguns anos, excelente oradora, que fazia palestra de 1h30 sem abrir um livro. E ela dizia o seguinte: o perispírito é uma camada energética X, de acordo com o espírito. Claro, a nossa sutileza não é tanto assim. As externas, as camadas mais externas, elas são tiradas do fluido do éter, que para nós, como não se existisse. Esse é o estado do espírito puro. Quer dizer, esse perispírito, de acordo com a elevação do espírito, a purificação do espírito, ele vai ficar assim, bem transparente, bem parece até, né, que já não existe. Então, na realidade, o corpo material vai ser mais fluídico e o perispírito também vai sendo mais fluídico com a nossa evolução. E aí cabe dizer, evolução moral. Porque intelectual a gente já está a caminho, mas é evolução moral também. A sobrepergunta. Parece ressaltar daí que entre o estado correspondente das últimas encarnações e do espírito puro não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? Pergunta Kardec. Eles respondem, semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. Ou seja, as diversas mudanças que nós vamos tendo, espiritualmente falando, e no próprio corpo, vão ser aos poucos. Aí faz a comparação do anoitecer e as claridades da manhã. Quem já viu o dia nascer? De madrugada está aqui a escuridão. Assim que vai nascendo o dia, ele não nasce assim, de repente aparece o sol, não. A escuridão vai ficando mais clara, não tão escura. Vai ficando assim, tipo um cinza. Vai ficando mais iluminada, então depois é que aparece o sol. Tá? Então não é de um momento, é o que ele faz a comparação da nossa evolução também. Não é de um momento para o outro, que nós, hoje eu sou assim, amanhã já estou um espírito puro, não. Porque nós não podemos nunca esquecer que a nossa evolução não é só intelectual, é intelectual e moral. Por isso nós temos vidas sucessivas para que cada existência que nós temos num corpo, nós aprendamos novas coisas. Vamos dizer, na encarnação passada eu vim como cozinheira. Bom, nessa ela vai fazer outra coisa. Às vezes uma pessoa que até foi um grande pianista, mas precisa aprender, aí vem até com aquela parte assim, vamos dizer assim, esquecida no cérebro, para poder se dedicar, vamos até dizer, vamos ser pedreiro, porque precisa, às vezes, né, de uma simplicidade maior, porque às vezes numa profissão mais alta, numa postura mais alta perante a sociedade, nós achamos que eu sou melhor que vocês todos. Então, nós reencarnamos numa condição mais simples para ganhar, né, outros caracteres que eu fiquei com vaidade. Nós temos que nos livrar do egoísmo e do orgulho, que são as grandes chagas da humanidade. E é do orgulho e do egoísmo que nascem todos os outros defeitos que nós temos. Então, às vezes, nós precisamos de situações complicadas, existências complicadas, para nós aprendermos a dar o real valor
as coisas simples, as coisas úteis. Dá para eu vou até uma grama nascendo, um passarinho voando, cantando, quando muitas vezes a gente atropela o passarinho, atropela tudo. Né? Então, por isso, as diversas existências em diversos graus, para nós ganharmos realmente conhecimento sobre a vida. Né? E, infelizmente, atualmente, o pessoal está querendo ganhar muito conhecimento, como se ganha dinheiro, como eu posso dar uma rasteira nele. Aí eu jogo um monte de fake news na internet para poder tirar proveito desse fake news. Aí eu vendo uma coisa toda ruim, uma farinha misturada com água e sal, e digo que aquela bota uma etiqueta num vidrinho, vou para a internet, faço um vídeo e digo, ó, isso vai emagrecer você em 10 dias. Aí vocês vão tomar aquela farinha com sal, vão morrer engasgadas com sal e ninguém vai emagrecer nada. Mas vão pagar uma nota por aquilo, porque eu estou falando para vocês que aquilo vai emagrecer. Cuidado, tá? Vamos repensar nas nossas posturas diante da vida. O ventilador está virando a folha. Ele quer que eu me atrapalhe. Bom, vamos continuar. Então, como ele disse, não há demarcação entre uma existência, uma evolução e outra. Aqui nós vamos evoluindo gradativamente. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Bom, até porque eu já expliquei para vocês, mas nós vamos ver a resposta, não. Porque o perispírito tem que estar de acordo com o mundo ao que o espírito vai reencarnar. Tá? Então, não é igual. Quanto mais o mundo for um mundo grosseiro, esse perispírito é mais grosseiro. O espírito também vai ser mais grosseiro. Quanto mais o mundo for elevado, esse perispírito vai ser mais diáfano, tá? Aí eles respondem a Kardec que não, é mais ou menos etérea, passando de um mundo ao outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Quer dizer, eu saio da Terra, não vou voltar mais para a Terra, vou para um outro mundo. Né? Vamos supor até que eu vá para um mundo primitivo, sei lá. Então, o meu perispírito, se eu for para o mundo primitivo, vai ter que ser adensado. Né? Porque esse já está mais coisa. Então, essa transformação, para eu reencarnar em outra coisa, vai ser rápida, do perispírito, tá? Porque vai estar de acordo com a matéria do local que eu vou, do planeta que eu vou habitar, para eu poder atuar naquele planeta. Né? A 188. Hoje eu vou cumprir direitinho meu horário, que chique, eu sempre me... Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros. Aqueles espíritos já se livraram. Aonde é que eles moram? Aí os espíritos respondem a Kardec. Habitam certos mundos, mas não lhe ficam presos como os homens à terra. Podem melhor que os outros estar em toda parte. Bom, o que ele quer dizer com isso? Eu habito a terra, eu sou um espírito ainda em prova e expiação. Ah, mas eu quero habitar um mundo celeste. Aí o pessoal vai olhar, não pode. Não pode, minha filha, tu vai ficar aí mesmo. Não tem condição de você ir para o mundo celeste porque você não está compatível. Mas, de repente, sei lá, eu diz assim, mas eu quero ir para o mundo primitivo para fazer um trabalho lá. De repente, diz assim, pode ser que você dê certo lá. Então, eu vou ter que adensar meu espírito e ir para lá. Mas eu não saio. Se eu continuar na Terra, eu não posso ir para um outro mundo. Né? Assim, os espíritos
né, puros, eles têm um local lá, mas eles não ficam presos igual a nós naquele planeta. Eles estão em toda parte, porque eles vão em toda parte trabalhar. Eles não têm vergonha nenhuma de ter que reencarnar na Terra para ajudar-nos a evoluir. Nós temos o maior exemplo disso, que é o governador do planeta, Jesus, que adentrou na Terra, teve que baixar o perispírito, porque ele é um espírito, teve que adensar o perispírito para vir aqui trazer a mensagem, trazer o exemplo, para viver de um modo que nós aprendêssemos. Não pense que isso dá para o dia, para a noite. Isso dá trabalho. E imagine um espírito da envergadura de Jesus, que é o governador do planeta, um espírito puro, ter que conviver conosco, com as nossas mazelas, e nos amar. Realmente ele é um espírito puro. Porque se fôssemos nós... Já viu a nossa paciência como é? Ensinamos os nossos filhos. Eu não tive filhos, tá? Mas eu tive sobrinhos quase filhos. Aí a gente ensina a criança, não é assim. Tá, daqui a pouco a criança está fazendo errado de novo, né? Não é assim. Não é assim. Aí na quarta vez já está gritando com a criança. Ah, você não aprende. Porque... Jesus, em momento algum, se impacientou conosco. E nós é que nos incomodamos com ele, porque era muita pureza para nós, e nós o crucificamos. E o que ele fez? Se fosse nós, rogávamos praga. E o que ele fez na cruz? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Ainda intercedeu por nós a Deus, porque nós não sabemos o que estávamos fazendo. E até hoje nós não sabemos o que estamos fazendo com Jesus, quando passado 2000 anos da encarnação dele aqui na Terra, para nos ensinar, nós deturpamos a mensagem dele. Nós usamos Jesus para tirar proveito, muitas vezes, dos outros. Quantas vezes nós vemos pessoas tirando proveito da mensagem de Jesus? Isso é triste, gente. Triste não para ele, que ele não está incomodado com isso. Ele sabe, cada um de nós, ele sabe o que nos espera. Ele é que fica triste conosco. Lembram quando ele estava a caminho da crucificação, que as mulheres estavam chorando, né? E ele disse para as mulheres que choravam, não chorem por mim, chorem pelos vossos filhos. Porque ele não estava fazendo nada de errado. Ele estava apenas nos ensinando, como até hoje ele está nos ensinando, através de vários mensageiros que têm vindo à Terra. E nós continuamos rebeldes, insistentes fazendo o que não devemos. Aí depois a gente diz, mas eu sofro muito, porque Deus não tem pena de mim. Mas não é Deus que não tem, eu é que não tenho pena de mim. Que eu poderia estar melhor, eu não me melhoro, porque eu não quero melhorar. Porque nós nos modificarmos dá trabalho. Outro dia eu peguei um Uber com um motorista, às vezes tem motorista que às vezes a gente bate papo, né, tudo. E ele estava falando uma coisa que aconteceu no trânsito, eu disse, pois é, isso aí é falta de educação. Não é educação intelectual, essa às vezes tem até demais. É a falta de educação, aquela educação que a gente tinha em casa, de papai e mamãe ensinar a respeitar o direito do outro. Papai e mamãe ensinar a gente a respeitar o mais velho. Isso se tinha antigamente, com raras exceções. Hoje em dia, para que isso? Está fora de moda. E aí ele estava falando. Ele disse assim, pois é. Aí ele me contou, achei muito interessante. Ele disse, olha, eu tenho 2 filhos. A minha filha é autista. O autista tem dificuldade de aprender. Não é que ele seja incapaz de aprender, não. O autista,
ele é muito mais inteligente do que nós. Ele tem uma inteligência assim superior. Só que o contato com o externo, com os outros, é que é difícil. Então, quem tem um filho, um parente autista, tem que ter todo um tato de educá-lo. E aí ele disse para mim, olha, me ensinaram que eu devia tirar as facas todas de casa, porque o autista não sabe o perigo. E pega, e às vezes pode se machucar ele próprio, machucar alguém. E ele disse, eu não vou fazer isso. Porque quando eu estiver perto da minha filha, ela não vai ter faca. E quando ela for para a escola, quando ela for para o mundo, ela vê uma coisa que ela não conhece, ela vai querer experimentar. É o normal de todos nós experimentar. Criança, quando é pequena, não tem mania de enfiar o dedo na tomada. Leva um choque danado, mas ela enfia. Depois toma um choque e não bota mais. Então, aí ele disse, sabe o que eu passei a fazer? Dá trabalho. Mas há anos estou educando minha filha assim. Quando eu estou em casa, eu boto lá, boto a faca, explico para ela, olha, isso aqui corta. Eu disse, uma vez eu cheguei a dar um talho no meu dedo para ela perceber o que acontece. Para explicar para ela que aquilo não se usa para fazer. Ele disse assim, só tem uma coisa que não é ensinar uma vez. O autista a gente tem que ensinar várias vezes, porque ele é inteligente, mas é uma inteligência que não é para esse contato humano. Dependendo, inclusive, do grau do autista, que não é todo igual. Ele disse, mas eu não me canso. Todo dia eu faço a mesma coisa. Porque eu tenho certeza que um dia que eu faltar, minha filha não vai estar em perigo. Aí eu virei para eles assim, pois é, o senhor sabe o que é educação. Infelizmente, hoje em dia, nem todos sabem. Aí estava assim, dialogando, eu achei muito interessante. Mas nós temos que repetir, mas a criança faz errado, vamos ensinar de novo. Eu tenho, inclusive, um amigo, que o neto dele é autista, o mais velho, eu vi aquela criança nascer, depois a gente percebeu. Para a felicidade da família toda, ele hoje está com 21 anos, está estudando medicina. Ele é inteligentíssimo, ele quando passou na faculdade, ele veio me contar, tia, ele me chama de tia, ele passou em segundo lugar para a UERJ, para a Federal, quer dizer, e está estudando. E ele está tentando vencer esse contato com o público, é muito interessante. E sabe a beça. Então, mas por quê? Porque teve toda uma assistência, um carinho, ensinando, não isolando. Né? Ensinando, incentivando. Olha, você vai encontrar essa dificuldade, você está querendo, vamos te dar apoio, mas você vai encontrar. E ele está. E tenho certeza que ele vai ser um grande médico. Então, nós temos que ter isso em nós. Nós temos que evoluir, botar em nossas mentes. Parar com essa mania de tirar proveito em tudo. E o maior proveito que eu posso tirar da minha existência, a maior vantagem que eu posso tirar, é o aprendizado. O aprendizado que Jesus veio trazer à Terra. Miramês fala num dos livros dele, uma frase que eu achei muito interessante. Esforcemo-nos, pois, para compreender Jesus e vivê-lo. Devemos nos esforçar para conhecermos mais, mas tudo dentro do limite capaz de orientar os nossos passos para o bem-estar social que a coletividade espera. O estado físico e moral de diferentes mundos mais elevados do que a Terra, por enquanto, não se pode divulgar, a não ser por simples traços, porque a mensagem pode revelar. O resto pode se deduzir pelo que já se conheceu da evolução da alma. Se são mais elevados, tudo que lá existe é mais aprimorado em todas as ordens. Se são mundos da primeira lei, é o amor, tudo que estiver fora do amor não pode existir. Né? No mundo onde existe guerras, violência, e onde uns sempre se alimentam dos outros, certamente que a razão dirá que esse mundo é um dos mais inferiores pelas vibrações que emanam da sua humanidade ignorante.
e infeliz. Os mundos superiores conhecem o orgulho e o egoísmo, a brutalidade e a prepotência. Os espíritos ali reencarnados são limpos dessas inferioridades e tantas outras que não precisam ser mencionadas. Então, se eu quero um mundo melhor, eu tenho que ser melhor. Se ele quer ser, ótimo. Mas se ele não quer, eu não tenho que forçar ele a ser melhor. Eu tenho que me obrigar a mim a ser melhor. Eu é que tenho que ser melhor. Se cada um pensar assim, o mundo vai se transformar. E ele já está se transformando. Que tem muitos espíritos que já estão voltados para o mundo espiritual, mas tem outros reencarnando, nos ajudando com os seus exemplos o que nós devemos fazer. Espíritos abnegados, que não discutiram, estão voltando à Terra, não porque eles precisem aprender nada, mas tentar nos ensinar a criar um mundo melhor. E o mundo só será melhor no dia que eu for melhor. Não? Então, essa mensagem da noite de hoje, que Jesus nos abençoe, que nós, das nossas dúvidas, das nossas dores, a gente busque sempre mentalizar Jesus, Deus, rezar. A coisa está difícil, tá complicada, mas fomos nós que criamos aí. Emmanuel de Miranda diz num dos seus livros, num dos últimos, não sei se é Regeneração, aí não lembro qual deles, que os espíritos que estão encarnados na Terra nesse momento, todos nós sabíamos o que íamos passar aqui. E nós estamos aqui porque precisamos aprender, não é porque nós somos espíritos puros, não, porque nós temos que aprender, temos que resgatar algo que nós fizemos lá atrás. É a nossa chance, é agora ou nunca, ou eu me melhoro, ou eu vou mudar de casa. Né? Então vamos, como a gente não sabe, vamos tentar nos melhorarmos, para sermos uma pessoa um pouquinho melhor que a outra, ter mais amor dentro de nós, não o amor posse, mas é aquele amor que se alguém que nós gostamos muito não nos quer ver, vai com Deus, fiquemos aqui. Nós não podemos obrigar alguém que eu gosto ficar preso a mim, não, vai com Deus. Sem rogar praga, segue o teu caminho. Que às vezes a gente diz assim, vai com Deus, vai ver o que vai acontecer. Não é assim. É vai com Deus mesmo. E a gente ficar chorando com saudade, mas ficando, pedindo a Deus para aquela criatura que quis ir embora. É um direito. Ninguém nasceu para ser acorrentado a alguém. Seja pai, mãe, filho, marido, seja o que for. Ninguém é para ficar acorrentado a ninguém. A única, vamos assim, algum elo que possa nos unir tem que ser o amor, a amizade, a fraternidade. Isso sim merece estar entre nós. Que a paz do Mestre Nazareno esteja com todos. Nós agradecemos já a semana do curso pelo estudo dessa noite, agradecemos a espiritualidade, tudo que foi conseguido. Fechar os nossos olhos, né? Senhor, obrigado. Obrigado por mais uma noite de estudo e caridade. Neste posto científico, dezenas de belezas que Santo. Obrigado por todos esses abraços anônimos que recebemos, por todas as gotas de amor que sobre nós dispersaste, por cada irmão que foi consolado, confortado, instruído nessa noite. Permanece em nós, Senhor, a esperança de nas nossas vidas lá fora exercermos esse amor, pois o amor é o único caminho. Que saiamos daqui radiantes, esperançosos e fortalecidos para exercitar o teu Evangelho nos nossos dias, para pensar em Ti durante as nossas dores, pensar em Ti, Senhor, durante as nossas alegrias, agradecer-te, Senhor, pelas alegrias, pelas tristezas e pelas dores, pois são elas do remédio divino que Deus nos concede para que possamos acordar
te buscar, tentar te entender. E neste estudo, Senhor, possamos sair daqui então, lembrando que tudo em nós precisa evoluir, principalmente as questões morais. E somente nos desafios do dia a dia, lá fora, na nossa vida íntima e particular, é que enfrentaremos as necessidades necessárias a essa evolução, que muitas das vezes é cheia de dor. O remédio amargo do qual Deus tira, o remédio salutar às nossas imperfeições. Muito obrigado, Mestre, por este estudo, por esta noite. Graças a Deus. Bom, aqueles que vão se retirar, por favor, façam